Queridos irmãos e queridas irmãs, que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Nós vamos hoje refletir um pouco sobre o espírita e o Natal. A nossa posição como espíritas diante das festividades do Natal e de seu real significado. Natal, que significa nascimento e que, portanto, significa nascimento de Jesus, o guia e modelo proposto pela doutrina espírita para as nossas vidas. Essa época que tem marcado para todos nós, ou que tem acentuado o conflito que nós vivemos entre matéria e espiritualidade. Já que nós vivemos esse conflito no nosso dia a dia justamente por sermos espíritos imateriais vivendo em corpos materiais. Estamos encarnados e, portanto, naturalmente já vivemos esse conflito que é acentuado nessa época do Natal. E para comprovarmos isso, basta olharmos para as nossas próprias atitudes. Quando nós buscamos a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso bem-estar nas coisas corpóreas, nas coisas mundanas, nas coisas terrenas. E notemos que a doutrina espírita não faz nenhum tipo de oposição à nossa atitude de nos presentearmos, de darmos e recebermos presentes, de estarmos na companhia das pessoas a quem nós mais amamos. A doutrina sempre nos orienta a tomarmos cuidado com os excessos. Portanto, podemos celebrar o Natal aqui na Terra com tudo que ela oferece, contanto que nós não esqueçamos da nossa posição real diante dessa celebração, diante dessa festividade, pois ela tem um significado espiritual. Ela é essencialmente espiritual. Ela marca o nascimento de Jesus na Terra como portador de uma mensagem, de um ensinamento das leis divinas para toda a humanidade. E, no entanto, nós temos vivido essa festa, essa comemoração, em atitudes exclusivamente materiais. E é aí que nós precisamos tomar bastante cuidado, pois os nossos dias de hoje nos chamam ainda mais a refletir sobre o significado real dessa festa. Nesses dias que nós vivemos, distanciamento social e a iminência cada vez maior de contágio através do coronavírus. Nós temos uma pandemia instaurada no planeta e estaremos vivendo daqui a pouquinho as festividades do nascimento de Jesus. Portanto, viveremos de forma ainda mais pungente esse convite para uma festa espiritual, para uma comemoração do seu verdadeiro significado, já que estamos sendo também convocados pelas próprias circunstâncias da nossa vida terrena atual a confrontarmos a nossa razão, que pede para que nós mantenhamos o distanciamento social, para que nós nos cuidemos quando estivermos próximos das pessoas que amamos, com os cuidados de higiene necessários para não contaminarmos e nem sermos contaminados. Vivemos, portanto, o conflito entre a razão que faz esse pedido e a emoção que pede justamente o contato, o abraço, a troca de presentes, as trocas afetuosas com as pessoas com quem nós mais amamos. Enfim, o convívio social mais íntimo. Esse conflito precisará ser resolvido por todos nós. Isso nada mais reflete do que esse convite para olharmos em duas direções, ou para duas direções, sempre, para o alto e para dentro. Ou seja, para Deus, olharmos para Deus e olharmos para dentro de nós mesmos. E encontrarmos entre essas duas posições diferentes o ponto de convergência ideal, o ponto de equilíbrio ideal, nos elevando até Deus e cumprindo com nossos deveres. Por isso, o Natal, a convivência com Jesus, a lembrança de seu nascimento e de sua mensagem, marca de forma ainda mais poderosa a necessidade do entendimento de nossos deveres como cristãos. Eis o verdadeiro significado do Natal. O ensinamento, o nascimento de Jesus e de sua doutrina, nos levando a conhecer melhor a vida, a entender melhor a vida, a entender e conhecer, nos aproximarmos mais de Deus, de nós mesmos e de nosso próximo.
Porque nós temos todo esse poder na pessoa de Jesus? Por que nós temos todo esse poder na celebração desta data? Para responder a essa pergunta, nós precisamos responder a uma outra. Quem é Jesus? Por que nós celebramos assim essa data e por que ela tem todo esse poder de nos levar a essas reflexões? Bem, para o antigo povo hebreu, nós lembramos que Jesus era um Messias. Ele era um Salvador prometido e anunciado através das Escrituras antigas. Jesus já havia sido, portanto, anunciado no Antigo Testamento e, segundo a interpretação do povo hebreu daquela época, viria como um líder político, um líder que viria para tirá-los do jugo do Império Romano, para libertar o povo hebreu. Jesus, o Cristo, palavra que significa ungido, as pessoas que eram ungidas para o povo judeu ou para o povo hebreu, eram as pessoas que eram consagradas, eram as pessoas que tinham como objetivo uma função sagrada. Reis, profetas, sacerdotes que eram ungidos quando iriam começar o seu ministério diante de Deus, quando iriam começar a sua tarefa divina, a sua tarefa sagrada, e eram ungidos como sinal de dedicação às coisas de Deus. Portanto, a pessoa ungida tinha uma função especial, ela estava sendo separada e preparada para uma tarefa especial diante do seu povo, que era justamente essa tarefa de ligar o seu povo a Deus. Sabemos que a tarefa de Jesus foi um pouco diferente a essa tarefa pensada pelo povo hebreu, dado que ele vem trazer a sua mensagem de forma de libertação do povo hebreu e de toda a humanidade, de forma um pouco diferente àquela pensada por aquele povo naquela época. Esse era o entendimento que o povo hebreu fazia a respeito de Jesus. Mas e o entendimento espírita cristão sobre quem é Jesus? Eu digo espírita cristão, pois no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, salvo engano, o espírita é definido como sendo o verdadeiro cristão. Espírita e cristão são o mesmo. Ser espírita e ser cristão é a mesma coisa. Portanto, o nascimento de Jesus tem um significado muito profundo para o espírita. E para entendermos por que esse significado é tão profundo, nós recorremos agora ao livro A Caminho da Luz, obra do Espírito Emmanuel, que foi psicografada por Chico Xavier. Nesse livro, no capítulo A Comunidade dos Espíritos Puros, nós lemos as seguintes palavras. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Portanto, aqui nós temos uma comunidade de espíritos puros a quem Deus entregou as rédeas, a direção da vida das coletividades planetárias. Continua o texto de Emmanuel dizendo: essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Dado o grau de importância dessa comunidade de espíritos puros, por apenas 2 vezes ela se reuniu aqui nas proximidades do nosso planeta Terra, segundo é dado a conhecer pelas palavras do Espírito Emmanuel. Se nós continuarmos lendo o texto, nós descobriremos que uma dessas oportunidades foi justamente quando o planeta Terra foi formado. Portanto, Jesus já era um espírito puro, imbuído de uma missão divina atribuída por Deus a ele quando o planeta Terra foi formado.
Naquela época ele já era espírito puro, há bilhões de anos atrás. Essa então foi a primeira vez que essa comunidade se reuniu. E na segunda vez que essa comunidade se reuniu, foi justamente no momento em que estava sendo preparado, planejado, ou planejada, melhor dizendo, a vinda de Jesus ao planeta Terra, a sua encarnação aqui no planeta. Portanto, Jesus é um espírito que foi criado simples e ignorante como cada um de nós. Ele é um pouco mais velho que nós, pois Deus não para jamais a sua criação. Deus continua criando espíritos a todo instante. Deus não cessa suas atividades. Ele está permanentemente ativo. Então Jesus, um espírito mais velho que nós, provavelmente, que evoluiu, que passou pelo progresso espiritual necessário a todos nós e que há bilhões de anos atrás já era um espírito puro em condições de ter algumas missões divinas, como a produção de um planeta, a construção de um planeta e a direção do progresso das vidas dos espíritos que reencarnariam nesse planeta para atingirem o grau de perfeição que já era dele mesmo, o grau de perfeição que já era de Jesus. Nós conhecemos, portanto, agora quem era ou quem é Jesus. Se há bilhões de anos atrás ele já era um espírito perfeito, nós podemos pensar que nos dias de hoje ele evoluiu ainda mais, pois a nossa evolução também é incessante, segundo os ensinamentos espíritas. Agora vamos pensar um pouco em Jesus encarnado aqui no planeta Terra. E vamos para isso ao capítulo 15 da obra A Gênese. Nós aprendemos até agora que Jesus, portanto, era um espírito como todos nós, mais evoluído, um espírito que progrediu mais do que nós. E, portanto, Jesus não era Deus. Jesus não é Deus, é um espírito criado por Deus, assim como todos nós. E nesse capítulo 15 da obra A Gênese, nós lemos nas palavras de Allan Kardec que, mesmo sem supor que Jesus fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir a sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. E nesse ponto, a doutrina espírita, portanto, concorda com o Antigo Testamento. Ele tinha uma missão divina, ele ainda tem uma missão divina correspondente à vida de todos nós. Jesus encarnado, portanto, era um ser diferente. E Allan Kardec continua escrevendo nos seguintes termos. Como homem, ele tinha a organização dos seres carnais. Ele era um espírito encarnado como todos nós, tinha um corpo como nós temos. E no sentido corpóreo ele era igual a todos nós. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Vejam aqui esse conflito, né? De ser um ser espiritual vivendo na vida material que não alcançava Jesus. Esse conflito para Jesus não existia, ele já vivia muito mais da vida espiritual do que da vida corpórea e não era passível das fraquezas da vida corpórea, das quais nós ainda somos, ainda cedemos às fraquezas provenientes da vida corpórea. Continua o texto. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então Jesus era superior a nós porque ele era um espírito puro, como nós vemos com Emmanuel, devido ao seu progresso espiritual, e aqui, segundo Allan Kardec, ele dominava de modo absoluto a matéria, daí a explicação de seus prodígios, por causa também de seu perispírito, que era tirado da parte mais sutil dos fluidos terrenos. Sua alma, provavelmente, continua Allan Kardec, não se achava presa ao corpo senão pelos laços estritamente indispensáveis. Laços esses que o espírito precisa ter com o corpo para animá-lo. Constantemente desprendida, ela, de certo, lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns.
Então, como Jesus vivia muito mais da vida espiritual e tinha esse desprendimento do corpo físico, ele era capaz de observar simultaneamente e com toda a clareza possível o que acontecia no mundo espiritual e o que acontecia no plano material. Portanto, ele jamais falava apenas aos homens encarnados. Quando ele falava, sua voz ecoava no plano espiritual a espíritos que também o observavam. Portanto, nós que vivemos aqui no planeta Terra não podemos reclamar de não termos visto a vinda de Jesus ao planeta, de pensarmos sobre a possibilidade de estarmos desencarnados quando Jesus estava encarnado no planeta. Jesus, quando trouxe a sua mensagem, trouxe aos dois planos da vida simultaneamente, continua fazendo isso até hoje, pois agora ele está do lado espiritual da vida e muitos de nós estamos no plano material e ainda sentimos o ecoar de sua voz através de sua doutrina. Eu me referi há pouco aos prodígios que Jesus realizava por causa de seu progresso espiritual e de seu perispírito. Allan Kardec pergunta ainda nesse item da Gênese se Jesus poderia agir em suas curas, em seus prodígios em geral, como um médium. Se ele recebia a influência de alguma força que não estava encarnada, de espíritos, por exemplo, para poder operar seus prodígios. E nós vemos a resposta aqui, que se algum influxo estranho Jesus recebesse, esse influxo, esse poder, essa força, só de Deus lhe poderia vir. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus, apenas de Deus. Se Jesus recebia poder, força, influxo de algum outro lugar que não dele mesmo, era apenas de Deus. Ele era um intermédio, portanto, ele era um médium, se assim o quisermos, de Deus para os homens na terra. Por isso ele dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. Por isso dizemos que ele é a mensagem viva de Deus na terra, pois ele transmitia com toda a pureza possível ao nosso entendimento a lei divina para as nossas vidas. Por isso Jesus realizava aquilo que nós chamamos de prodígios, que no entendimento espírita traduzem o conhecimento de um espírito puro, de um espírito superior, sobre os mecanismos da vida material. Jesus tinha domínio pleno sobre a matéria. E é esse o ponto a que chegaremos, cada um de nós, pois ele nos prometeu que seria assim. Farão tudo o que eu faço e ainda mais. Palavras do próprio Jesus. Precisamos considerar agora, nessa época do Natal, junto ainda com o capítulo 15, item 63 da Gênese, segundo as palavras de Allan Kardec, que o maior milagre que Jesus operou, aquele que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Vejam só, né? O codificador nos diz aqui que o maior milagre, o maior prodígio de Jesus foi a perpetuação de seus ensinos. A mudança que seus ensinos provocou na humanidade. E completaríamos até dizendo que devemos considerar outros prodígios, ou ainda a consequência desses prodígios, dos ensinos de Jesus, melhor dizendo, que são a compreensão nova da lei divina, que trazem para nós o outro, o nosso próximo, como o centro das minhas ações. Eu só devo fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Eu tiro de mim a consideração, eu tiro de mim esse ponto de consideração sobre a vida. Eu não sou mais o paradigma principal da minha vida, é o outro. A ponto de medida da minha vida não sou mais eu, é o outro, é o próximo. E nisso as consequências a respeito do perdão, da benevolência, da indulgência que Jesus nos ensinou. Perdoar aquele que errou. Assim ele o fez com Simão Pedro, um de seus apóstolos, e o fez com tantas pessoas que cruzaram seu caminho enquanto ele esteve na terra. A benevolência do Cristo curando chagas de leprosos, levando o pão àqueles que tinham fome, levando uma palavra amiga de consolo àqueles que a precisavam ouvir. E a indulgência do Cristo a não julgar as atitudes do outro, assim como ele fez com a mulher adúltera.
Vá e não peques mais. Se ninguém a condenou, tampouco eu a condeno. Vá e não peques mais. Se transformando assim, ele mesmo e sua mensagem, sua doutrina, em um novo paradigma de amor para a humanidade. Uma doutrina jamais vista até então e raramente vivida até os dias de hoje. Portanto, Jesus, segundo o entendimento espírita, era muito mais do que um legislador moralista. Lemos essa frase no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item O Cristo. Jesus foi quem presidiu a vinda do Espiritismo, inclusive. Jesus era mais do que um líder moralista, porque ele trazia a lei moral, ele trazia o ensinamento, a vivência da lei de Deus e dava esse exemplo, enquanto aqui encarnado na Terra, nos mostrando que era possível viver sob aqueles princípios, viver regendo as nossas vidas por aquelas leis, a lei que ele dizia que não veio destruir, os 10 mandamentos. E depois a exemplificação para o povo hebreu e para nós em nossos dias, nos trazendo sempre essa ideia de que nós devemos colocar Deus acima de todas as coisas e o próximo para além de nós mesmos, abrindo mão de certas tendências espirituais que nós temos, tendências egoístas, tendências orgulhosas, tendências de vaidade, que regem a nossa vida e que fazem com que nós tenhamos atitudes, às vezes, equivocadas. Jesus, ainda nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, é o Espírito que presidiu, que projetou e que permitiu a vinda da doutrina espírita para a Terra. E agora nós precisamos considerar, então, que Jesus, essa época que nós vivemos agora, a época do Natal, é a época que marca para nós a vinda de um espírito puro para a Terra, que é o seu governador espiritual e que é o responsável por dirigir o nosso progresso espiritual através dos milênios. Jesus significa para nós espíritas o centro de todo o ensinamento de convivência com Deus, com nós mesmos e com o próximo. Esse ensinamento que foi aprofundado, que foi melhor explicado pelo Espiritismo e que nos faz lembrar sempre essa mensagem eterna trazida por esse Espírito puro à nossa convivência. Primeiro, pessoalmente, quando ele encarna aqui na Terra, trazendo todas essas possibilidades, trazendo todas essas características, essas faculdades de um Espírito puro encarnado, mostrando para nós que o maior poder que o mundo já conheceu e presenciou viria à Terra com uma lição inesquecível. E que depois de vir pessoalmente deixaria uma doutrina, um consolador prometido que ficaria eternamente conosco, que é o Espiritismo, que traria de volta a pureza de seu ensinamento, que traria de volta a pureza das leis que Jesus nos exemplificou, viveu e ensinou. E é muito interessante lembrarmos nesse instante que esse que é o maior poder que o mundo já presenciou, que é a presença do governador espiritual na Terra, escolheu fazer-se entre nós através de uma manjedoura. Jesus conhece o mundo e é depositado em uma manjedoura. Ali a grande lição da humildade. O maior poder encarnado na Terra estava inicialmente numa manjedoura, respeitando inclusive as leis de um mundo de provas e expiações, as leis que dizem que um espírito para se fazer aqui precisa estar encarnado, precisa estar em um corpo material. E voltamos agora ao livro A Caminho da Luz com o Espírito Emmanuel, justamente no capítulo que tem esse nome, A Manjedoura. Segundo Emmanuel, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus
com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. A todos os corações. É época de revivermos em nossos corações a entrega do amor e da humildade. O Natal vem nos relembrar que precisamos renascer humildemente para o mundo a cada mês de dezembro. E precisamos renascer como renasceu o Cristo, com humildade. No entanto, a humildade não significa inércia. A humildade significa renovação. A humildade significa embate de ideias, assim como nós vemos no item Sinais dos Tempos da obra A Gênese. A humildade nos trará esse embate de ideias e nos trará a necessidade de vivência do cristianismo como uma ideia nova, necessária para todos nós, em qualquer época, mas em todas as épocas. O início é necessário para nós. Nós que ainda não nos colocamos na tarefa de aprender, de viver, de estudar essa doutrina de Jesus, temos no Natal esse simbolismo. O nascimento da nova mensagem, o nascimento da boa nova, o nascimento da oportunidade de começarmos as ideias transformadoras em ação divina, a iluminar a vida de todas as pessoas que convivem conosco, a iluminar a nossa própria existência, nos fazendo relembrar o aspecto de unidade, o aspecto de irmandade, de fraternidade necessário para toda a raça humana. Esse aspecto de que todos nós somos seres transformadores e que transformamos tanto mais seguimos as leis divinas, a começar pela lição inesquecível da manjedoura. O nascimento de forma humilde, o nascimento que busca a vida na terra para o objetivo espiritual. E assim, nós vamos encerrando as nossas reflexões, mais uma vez com o Espírito Emmanuel, dessa vez o item ou o capítulo A Grande Lição, mais uma vez no livro A Caminho da Luz. Escreve Emmanuel as seguintes palavras. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações, na praça pública, verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Portanto, nós temos a luz completa do Mestre ainda à nossa disposição aqui na terra, e a nossa missão é vencer a nossa iniquidade, é vencer a nossa impiedade, é fazer com que nós, enquanto seres humanos, possamos caminhar com o auxílio dessa mensagem eterna de Jesus, dessa mensagem de unidade, de unificação, de fraternidade entre os povos. Dado que nós pudemos entender em nossas reflexões que a humanidade conta a sua história tendo como referência a presença de Jesus. Nós contamos nós mesmos a nossa história tendo como referência o antes e o depois
dele aqui na Terra. Estamos em 2020 anos depois dele. E a nossa história é contada assim, antes e depois de sua presença. Aqui podemos observar o fio invisível que dá continuidade à história humana, às revelações divinas. Os 10 mandamentos com Moisés já estavam sob a orientação e a coordenação de Jesus. Depois ele mesmo, vindo com uma tarefa divina sob as bênçãos do Pai Celestial. E depois ainda sob sua conduta, sob sua mão, como nós vimos aqui, enérgica e misericordiosa, a vinda do Espiritismo. Esse fio invisível que dá continuidade à história humana e à história de todos nós como espíritos imortais. Nós devemos, nessa época do Natal, mais do que nunca, procurar pelo aniversariante, procurar pelo Cristo e abraçá-lo. Sim, isso é possível. É possível abraçar Jesus na época do Natal, dado que ele nos disse: o que fizerdes ao menor de vossos irmãos, é a mim mesmo que o fazeis. Abraçar um sofredor, um doente, uma criança, um desafortunado, um idoso que está abandonado, um irmão que vive nas ruas, um presidiário, alguém que está na criminalidade, é um ato de amor ao próprio Cristo. Encontrá-lo é a nossa missão. Parabenizá-lo pelo seu aniversário é a nossa missão nesse Natal. Entregar a ele o presente que ele tanto espera. A nossa humildade. Entregar a ele a nossa caridade e a orientação de nossa reforma íntima. Essa é a posição do espírita diante do Natal. Entregarmos a nós mesmos com fé nas mãos do Pai Celestial. Assim, Jesus nos ensinou: Senhor, que seja feita a sua vontade. Diante dos sofrimentos, afasta de mim esse cálice. Mas, Senhor, que seja feita a sua vontade. A oração constante no elo com Deus, principalmente, mas no elo também com aqueles nossos entes queridos que se foram ao plano espiritual, pois Jesus significa a vida. Jesus é prova viva de que a vida continua após a morte do corpo físico. E o Espiritismo nos ensina que nós podemos influenciar o plano espiritual através de nossas orações. Enviemos aos nossos entes queridos desencarnados o nosso abraço, as nossas flores espirituais, o nosso pensamento, os nossos votos de felicidade e de progresso, assim como faremos por toda a humanidade em nossas orações, em nossa comunhão com Deus, nesse mês de dezembro e na época do nascimento de Jesus, do dia que nós comemoramos esse nascimento. Pois a doutrina nos ensina que Ele é nosso guia e modelo. Façamos como Ele nos ensinou. Ele nos ensinou que nossa religião é o culto sincero e absoluto a Deus em cada instante de nossas vidas. A cada respiração, a cada pensamento, nós devemos nos aproximar de Deus, oferecendo o melhor de nós à vida, àqueles que nos cercam e a nós mesmos. Nossa política é a política de fazer o bem indistintamente para todos, para todas as pessoas, em todos os instantes. Nossa ideologia é fundamentada na igualdade entre todos os homens, do ponto de vista de sua origem. Todos fomos criados por Deus, e de sua finalidade. Todos seremos perfeitos como Jesus. E o nosso objetivo final, portanto, é a nossa perfeição. Não esqueçamos jamais, se estamos incomodados nessa época do Natal, ouçamos o convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nos aproximarmos de Jesus, esse é o verdadeiro significado do Natal. Colocarmos em ação a doutrina que ele nos ensinou. Essa é a nossa tarefa. E lembremos de não termos Jesus apenas como uma visita, agora nos dias de Natal, pois estamos preparados para receber a visita de Jesus em nosso lar. E sabemos que quando recebemos uma visita nos comportamos de forma diferente, não é? Seguramos um pouco os nossos ímpetos de discussão, de palavras mais agressivas com aqueles que nós convivemos quando temos alguma visita em casa. E sabemos que talvez também as visitas em certo momento passam a nos incomodar, por mais que gostemos das pessoas, desejamos em certo ponto que elas voltem para o convívio de seus próprios lares. Não é assim que nós nos comportamos frequentemente na Terra? Não façamos de Jesus uma visita em nossas vidas. Pois se Jesus está conosco, como nos comportamos com os programas de televisão que assistimos, se Ele estiver vendo?
Os sites que nós acessamos na internet, se eles estiveram ao nosso lado, quais seriam? Como nós responderíamos aos nossos pais, como orientaríamos os nossos filhos se Jesus estivesse do nosso lado? E imaginamos que no mês de dezembro ele renasce em nossa casa e nos comportamos um pouquinho melhor por causa disso. Mas a vida segue e nós esperamos um novo dezembro, um novo Natal, para comemorar novamente o seu nascimento e a sua visita. Portanto, o convite desse Natal em especial, no qual nós vivemos essa pandemia, e o convite mais profundo a repensarmos as nossas existências do ponto de vista espiritual, o convite é para que nós possamos, sim, comemorar o nascimento do Cristo e a sua visita em nossos lares nesse dezembro. No entanto, o convite é para que Ele venha, sim, nascer em nossos lares, na manjedoura humilde de nossos corações e que Ele possa permanecer. Para que no próximo 25 de dezembro nós não comemoremos mais o nascimento ou a visita de Jesus. No próximo ano nós iremos comemorar um ano de vida com Jesus na Terra. E assim por diante, no transcorrer de nossa vida espiritual. 1 ano, 2 anos, 300 anos, milhares de anos, convivendo com a presença do Cristo em nossas vidas. Permanência e presença de Jesus na manjedoura de nossos corações, com humildade e com consciência da nossa missão aqui na Terra como espíritas. Queridos irmãos e irmãs, deixamos, portanto, o nosso voto, os nossos desejos de um Feliz Natal a todos e de que o Cristo, de fato, renasça em nossos corações e que sua presença seja notada por todos que convivem conosco. Que Deus nos abençoe nessa tarefa divina para que possamos, então, executá-la. Um abraço fraterno a todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.